Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Márcia. Se você está voltando, muito obrigada por voltar. E hoje eu vou fazer um vídeo falando sobre algumas coisas que eu tenho mencionado durante as leituras, principalmente sobre algumas séries, e também vou falar um pouco sobre a música e espiritualidade, né? Recentemente eu assisti duas séries que me chamaram muita atenção. Inclusive eu postei uma delas que eu estava assistindo e tive aí uma recomendação para começar a assistir uma outra. Todas na Netflix, inclusive. Né? Não tem patrocínio esse vídeo, eu vou recomendar aqui para vocês assistirem com certeza. E eu achei muito interessante. Uma eu acabei de começar a assistir, então não tenho muito o que falar dela ainda. Mas as outras duas que eu assisti já todas as temporadas fala muito sobre a importância da música para a espiritualidade, e é disso que eu quero falar aqui com vocês. Não só a importância da música, mas também todas as formas que a espiritualidade tem se comunicado com a gente, sempre usou para se comunicar através das artes, e que durante essa transição planetária está mais intenso do que nunca. Se você gosta desse tipo de assunto, gosta de tarô terapêutico, enfim, está trabalhando no seu processo de expansão de consciência de várias formas e procurando cura espiritual e emocional, você gosta desse tipo de conteúdo, já clica aqui no botãozinho para se inscrever, deixa seu like se esse vídeo te ajudar, compartilha com mais pessoas que você acha que tem esses mesmos interesses, tudo isso ajuda muito a mensagem a chegar a mais pessoas e o canal a crescer, tá joia? Antes de começar, apesar de não ser um vídeo de tarô, vocês sabem que o meu acordo com a minha egrégora aqui, que parte dela é arturiana, é trazer as mensagens de cura sempre que possível. Então aqui eu vou, antes de mais nada, apesar de não ser um vídeo de tarô, deixar aqui para vocês esta imagem linda da concepção. A frequência da concepção nos convida a trazer a nossa consciência, a nossa origem, a ligação ao todo onde tudo começou a criação. Ela nos ajuda a nos lembrar do potencial e das possibilidades infinitas deste espaço, e que nós podemos, tudo que nós podemos realizar graças a nossas tomadas de consciência e nossas intenções focadas. Essa carta tem saído bastante, essa imagem, né, na verdade, aqui eu vou deixar aqui para vocês, para enquanto a gente for falando sobre esse assunto, vocês vão aí olhando para a tela e vão se curando através da geometria sagrada arcturiana. Eu espero que aí, se você gostou, se ressoou com você essa mensagem da concepção, já tira um printzinho, tá joia? E coloca aí como proteção de tela do seu celular, do computador. Então vamos lá. Como eu já falei em outros vídeos, né, os nossos mentores, não necessariamente a gente precisa, assim, ter uma mediunidade mais ostensiva para ouvir as vozes dos nossos mentores com muita clareza. Eles encontram as mais diversas formas de nos guiar durante a nossa caminhada aqui. Então, se você, de repente, assim, tem mais dificuldade de seguir a sua intuição, e muitas vezes essa intuição é o seu próprio eu superior, ou é aquela vozinha ali do mentor falando com você, ele vai sempre encontrar outras formas de que as mensagens e as orientações cheguem até você. E uma dessas formas, eu me lembro até de uma vez que quando eu fui pedir uma orientação a respeito de um trabalho que eu estava fazendo, e que estava muito confuso para mim juntar todo o quebra-cabeça, né, desde que eu comecei o meu despertar, e eu trabalhava com alimentação no início e tive esse chamado para começar a fazer tudo no online. E aquilo para mim assim não estava fazendo muito sentido, eu estava muito preocupada de estar indo assim para uma direção completamente errada. E aí eu lembro que até eu brinquei com uma amiga, falei assim, nossa, mas esses mentores estão moderninhos, né? Porque agora é tudo no online, que na verdade é um conceito assim, acho porque a gente pensa, né, que os mentores, a espiritualidade no geral são almas antigas, nós temos essa percepção às vezes que na verdade é o contrário, né, de que a tecnologia nossa que é moderna e que eles que são almas antigas estão estão moderninhos, quando na verdade toda a tecnologia vem de lá, né? Vem do plano espiritual, vem de outras orbes. O Chico Xavier falou sobre aparelho celular no início da década de 80, onde ninguém fazia ideia de que um dia existiriam aparelhos de telefone celular,
e ele viu esses aparelhos no plano espiritual e numa das visitas dele às colônias, ele comentou sobre isso, né? Então a tecnologia, tudo que chega até nós aqui vem de outras orbes, vem através do plano espiritual. A tecnologia, ela avança cada vez mais para que a comunicação em massa aconteça de uma forma que, assim, quanto mais tempo nós tivermos para investir, na verdade, no nosso autoconhecimento, nos nossos pensamentos, na nossa espiritualidade, e menos trabalho físico e braçal, né? Então faz parte da nossa evolução. Até essa coisa assim, o sinal do Wi-Fi, ele é muito parecido com a capacidade de telepatia que os seres mais evoluídos têm. Então a tecnologia, ela vem da espiritualidade. Claro que a partir do momento que chega aqui, o ser humano sempre dá um jeito de usar para o mal, claro, né? Mas o intuito principal da tecnologia é com que realmente, assim, nós tenhamos uma vida mais confortável, né? Que precisamos, assim, estreitar os laços, encurtar as distâncias e todos termos acesso a muitas informações da melhor forma possível. Claro que a gente tem que filtrar. Então não seria diferente, é claro, que durante esse processo de transição planetária, a espiritualidade usasse da tecnologia cada vez mais e usasse das formas e que o povo realmente acessa mais, o que as pessoas mais gostam de ouvir, de fazer. A espiritualidade está por toda parte enviando mensagens, principalmente através das músicas, através dos filmes, através das séries. Então, assim, a música, ela é uma ferramenta para a espiritualidade, não só de comunicação de mensagens, mas também para levar alegria, para elevar a vibração das pessoas e a vibração do planeta. Não, né, eu tenho essa ligação muito forte com a música, mas muitas outras pessoas que trabalham com a espiritualidade também têm, e muitas outras pessoas que não têm nenhuma ligação com a espiritualidade, mas que têm na música aí uma fonte de realmente, assim, elevar as vibrações e manter uma sanidade mental e emocional no meio do caos, muitas vezes, né? A arte, todos os tipos de arte, não só a música, ela é muito curativa, ela traz beleza, ela traz alegria, e a espiritualidade incentiva e usa essas ferramentas o quanto puder. Por exemplo, este tipo de arte aqui, que muitos artistas plásticos estão recebendo muitas mensagens através da arte e espalhando ferramentas de cura como a geometria sagrada e outras imagens curativas de outras orbes, não só dos arcturianos, para trazer ferramentas de cura, para elevar a vibração do planeta neste processo de transição planetária. E aí me chamou muita atenção duas séries. A primeira delas, que eu tenho certeza que assim, é uma das que mais faz sucesso na Netflix, e que eu acho que a maioria das pessoas não entenderam o tamanho da mensagem espiritual e de transição planetária que tem naquela série, que é Stranger Things, né? Então, se você ainda não assistiu, vai ter spoiler nesse vídeo, então se você não assistiu ainda, já aviso para eu poder falar sobre as principais mensagens. Então, é claro que todas as produções, eles colocam sempre assim uma coisa mais exagerada, digamos assim, né, daquela pitada de ficção, daquela exagerada, porque, é claro, é isso que chama a atenção das pessoas, é isso que vende. Mas a mensagem por trás é extremamente espiritual, assim. Stranger Things mostra, na verdade, duas realidades, né, dois mundos. Então, é o reflexo, literalmente, né, tem o mundo que seria, assim, o lado escuro, o lado sombra da realidade, né? E neste outro lado que eles tentam lutar muito para que não invada a realidade que eles vivem, né? Que é um mundo mau, que é o lado sombra. Eles passam aí o tempo todo lutando contra essas forças, né? E aí tem lá a personagem principal, que é a Eleven, que ela tem poderes paranormais, que seria assim, digamos que é quase uma X-Men, né? Mas é assim um poder, na verdade, que ela tem como a mente, né? Como se fosse uma mediunidade
principalmente mostra muito no Stranger Things, uma coisa que é bem interessante, que ela faz assim desdobramentos para ir até lugares, né, para ouvir o que as pessoas estão falando, para se comunicar com as pessoas num universo paralelo, numa dimensão paralela. E ela utiliza do que para fazer estes transportes? A água. Né? Então, como vocês já sabem, eu já fiz aqui várias vezes, a água também é, para mim, um instrumento de magnetização, um instrumento de cura. A água, ela é utilizada em muitos processos de cura. Ela tem uma simbologia já, né, desde através do batismo, a água benta, enfim, a água é usada em muitas religiões, em muitos rituais que envolvem espiritualidade, porque ela tem essa capacidade energética realmente de transferir energias, né? De levar energias, inclusive entre dimensões. Então, nessa série, a Eleven, ela usa a água para fazer esses processos, como apoio para fazer esses processos de desdobramento, o que foi uma coisa que me chamou muita atenção assim que eu comecei a assistir a série, me identifiquei muito com isso. E nesta última temporada, me chamou muita atenção a relação da música com essa questão de elevar a vibração e do quanto a música é importante assim para nos conectarmos, na verdade, com a alegria e com a nossa essência. Né? Para mim, a música não é só uma questão de família, que minha avó era musicista, meu pai foi músico, então assim, nós amamos música na minha família. Mas não é só isso, né? Para mim é realmente assim, eu me conecto com um lugar dentro de mim assim de muita alegria, né? O meu lugarzinho feliz. Um deles é na cozinha, o outro é com a música. Então assim, e nessa série, na última temporada, algumas pessoas começam a morrer e tal, e aí eles tentam descobrir uma forma de parar esses assassinatos. Então, como parar aquela força do mal? Qual é a única forma daquela força do mal não conseguir entrar na mente das pessoas e dominar a mente das pessoas? E é muito interessante no Stranger Things que eles falam de dois mundos, duas dimensões, e de, né, uma parte, um exército do bem, digamos assim, lutando para que o mal não prevaleça, que é exatamente o processo de transição planetária. Hoje o planeta Terra, a nossa orbe, né, o nosso planeta, ele é um planeta de provas e expiações que está passando por um processo de transição planetária, né, para ser um planeta de regeneração. E existem, neste momento, forças do mal tentando de todas as formas atuar para que o planeta não passe por esse processo, porque quando eleva muito a vibração do planeta, cria-se aí uma barreira energética que essas forças do mal não conseguem atuar mais. Então, do mesmo jeito que existe a espiritualidade superior, também existe a espiritualidade, assim, o lado mal da espiritualidade. Existe com certeza, né? Então, que são extremamente organizados, são espíritos que não têm mais autorização para reencarnar aqui na Terra por causa da faixa vibratória super negativa, e estes espíritos, eles se alimentam, né, de fluidos negativos. Enquanto o planeta Terra for um planeta de prova e expiação, eles transitam por aqui e conseguem continuar captando almas e trazendo e aumentando este exército do mal, digamos assim, né? Muita inocência nossa pensar que não, da mesma forma que existem as forças do bem, toda a espiritualidade maior, os arcanjos, né? E a espiritualidade menor, com as entidades que fazem a proteção destas energias mais densas, mas que trabalham em conjunto com a espiritualidade maior, também tem o lado negativo da espiritualidade. E como tudo, tanto no plano físico quanto no plano astral, nós escolhemos em que lado nós queremos estar. Então, neste processo de transição planetária, é realmente uma luta muito grande
né, de todos os espíritos superiores lutando contra essas forças do mal para que realmente o bem prevaleça. E por isso tantas coisas acontecendo. Nunca se falou tanto sobre espiritualidade, nunca. Isso aqui, né, essa tecnologia foi tão usada pelo plano espiritual para levar esse despertar. Como eu falei para vocês, eu tive esse chamado de não fazer consultas particulares, pelo menos por um tempo. Eu não sei se eu vou voltar, porque realmente tem precisa chegar para muitas pessoas. A transição planetária, ela tá aí borbulhando. Então, assim, tem um prazo, digamos assim, né? Então, precisa o maior número de pessoas possíveis serem despertas, né? Ter a sua consciência desperta para não se conectar com essas forças negativas. A primeira vez que eu fiz aqui um vídeo falando como se proteger desses espíritos do mal, eu sofri um ataque energético durante a noite, né? Desses espíritos que realmente eles não permitem, né? Então, assim, uma brechinha que eu dei na minha energia, não lembro se eu estava chateada no dia, não lembro se eu tomei um vinho e isso baixou a minha energia, eu não sei o que foi, mas eu sofri um ataque energético, né, e acordei com um obsessor assim em cima de mim e me enchendo o saco no meio da noite. E aí, assim, eles não gostam, eles ficam muito bravos, eles lutam muito, né? Nossa, tá muito calor aqui, gente, dá licença. Eles lutam muito para manter esse espaço neste planeta. Eles já não têm mais autorização para reencarnar, mas eles não querem ser expulsos desta orbe de forma definitiva, né? Que eles não consigam mais atuar sobre as pessoas que estão encarnadas aqui e através dos nossos fluidos, do nosso plasma, continuar se alimentando, né? Então, assim, é uma luta, é uma guerra muito grande, e Stranger Things mostra isso de uma forma assim até um pouco mais exagerada, e mostra assim as forças, né, representadas claramente pela Eleven, né, e pelo One, que é aí é spoiler, né, gente, que assim, que é aí esta força do mal, né? Então, se você for assistir aí, eu não vou falar muito mais, mas assim, são duas forças e tem um momento, tem uma conversa em que fica muito clara a diferença, assim, os dois têm o mesmo poder, digamos assim, eles são muito especiais na forma com que eles conseguem usar os poderes telepáticos deles, né? O poder de realmente assim manipular objetos, enfim, a força mental que eles têm a mesma força, porém a Eleven tem uma visão sobre isso, né, uma visão do bem, sobre como usar e para que usar esses poderes, e ele tem uma visão assim do lado negativo e usar esses mesmos poderes para o lado negativo. Então mostra muito isso que o nosso planeta está passando hoje em dia, né? Essa luta entre o bem e o mal. E todos nós temos um One e uma Eleven dentro de nós, né? Lá são os polos representados de forma separada. Inclusive tem um momento que ela começa a questionar o lado sombra dela, porque todos nós temos o lado luz e o lado sombra. Então, da mesma forma que nós escolhemos as nossas companhias neste plano, nós também temos que tomar muito cuidado com as companhias que nós escolhemos do outro plano, né? Tem um livro que o guia do André Luiz, ele fala que enquanto existir pensamentos, né, vão existir essas trocas espirituais de alguma forma, essas trocas de energia. Então você não precisa o próprio capiroto vir aqui na sua frente, e nem isso não vai acontecer, né? E você fazer um pacto, por exemplo, para vender a sua alma para ficar famoso. Não. Os seus pensamentos, se você pensa muito em coisas negativas o tempo todo, deseja coisas negativas para outras pessoas, você está estreitando os seus laços com essas forças negativas. Essa semana me aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido antes, de não ter permissão. Eu comecei a fazer uma leitura gravada para uma pessoa e eu fui interrompida drasticamente. Primeiro que eu senti muito mal, assim, a hora que eu me conectei, eu senti presenças estranhas que não me pareciam presenças de mentores, escutei muito barulho, uma forte dor de cabeça, e eu comecei a fazer a tiragem e eu fui drasticamente interrompida pelo meu mentor.
senti um apagão, um vazio mental, um vácuo mesmo assim, que eu nunca senti na vida. E ele pediu para que eu devolvesse o dinheiro e interrompesse imediatamente aquela consulta. Quando eu devolvi o dinheiro, que foi uma terceira pessoa que pagou para ajudar essa pessoa, ela me contou que não estava totalmente surpresa, porque na verdade a família inteira dessa pessoa trabalhava com magia negra e voodoo, né? Então, assim, graças a Deus, a espiritualidade, a minha egrégora, por causa do trabalho que eu faço, eu preciso ter essa proteção e eles me protegem, assim, de uma forma que eu nem sei como agradecer. E foi rompido esse laço imediatamente, eu não senti absolutamente mais nada, continuei o meu dia normal. Mas assim, as forças existem. E ela estava num estado de tormento mental, já físico realmente, né, com problemas físicos, mentais, químicos no cérebro, por conta do longo período que ela vem sofrendo influências energéticas. Então assim, já foi passado para o corpo físico. E ela diretamente não fazia, mas toda a família, enfim, né, as pessoas em volta dela faziam, e ela era atacada constantemente. Ou seja, da mesma forma que nós nos metemos em confusão nas companhias erradas neste plano, nós fazemos a mesma coisa no outro plano, né? A diferença é que os acordos que nós fazemos aqui no plano físico, eles acabam quando nós desencarnamos. E com a galerinha do lado de lá, não acaba. Então, é o momento da gente ir captando essas mensagens que estão vindo de todos os lugares, através dos filmes, através das séries, e ir pensando nisso, né? E lá eles mostram o quanto que a música, ela elevava a energia das pessoas que estavam sendo aí atacadas por essa força do mal, e quando elas ouviam aquela música que tocava a alma, tocava o coração, lembrava de coisas felizes, a energia elevava e os pensamentos negativos, o lado sombra, não conseguia superar a vibração, né, positiva da música. Então isso me chamou muita atenção, e eu falei, bom, eu preciso levar isso pro canal para as pessoas verem que assim, a espiritualidade, ela manda sinais, ela manda mensagens através de todas as formas, né? Então, muitas pessoas não gostam de assistir alguns tipos, né? Stranger Things no Netflix tá como terror, né? Eu não acho que seja terror. Realmente tem umas imagens muito feias, né? Uns bichos muito feios, mas assim, eu fiquei encantada dessa mensagem e da forma como eles mostram estas dimensões, né, de uma forma assim bem hollywoodiana, digamos assim, mas é exatamente isso, né? Tudo está acontecendo em paralelo, né? Nós estamos aqui no plano físico, tem muita coisa sempre acontecendo no plano astral, né? Acontecendo no umbral, acontecendo lá na 5D, tanto nos planos inferiores quanto superiores. Então, quando a gente toma consciência de que tem toda essa vida espiritual acontecendo em outros planos e que isso influencia a nossa realidade diretamente e que as nossas escolhas enquanto encarnados são extremamente importantes, não só de forma individual como no coletivo, principalmente nesse momento, é um grande passo da nossa expansão de consciência, né? E a outra série, que é o Manifesto, também da Netflix, que conta a história aí, né, de 191 pessoas que pegam um voo. Esse voo pousa 5 anos depois e todo mundo sai do voo que nem eu. Né? Basicamente isso, né? Eu brinquei e falei isso pro meu amigo, ele morria de rir. Assim, não necessariamente. É porque lá também, né? Eles colocam de uma forma bem exagerada. Mas basicamente todos saem desse voo com algumas capacidades muito empatas, com algumas capacidades mediúnicas e todos muito conectados, recebendo o que eles chamam de chamados. E eles não conseguem explicar, eles ficam batendo cabeça de forma científica para tentar explicar o fenômeno que aconteceu, como é que o avião entrou numa... quando a gente fala que para a espiritualidade a temporalidade é completamente diferente, nessa série é muito bacana ver isso, né? Porque realmente para espiritualidade a linha do tempo é muito diferente. Eu lembro que uma vez a terapeuta de apometria me falou que era muito difícil para ela a forma como eles mostravam a linha do tempo quando ela fazia o desdobramento
para dentro da minha biblioteca akáshica, digamos assim, né? Não só a minha, mas de todas as pessoas. Eles mostravam assim, como se fossem linhas. E aí, dependendo do tamanho dessa linha, ela olhava e sabia que mais ou menos cada pedaço daquilo era um ano ou era um mês. Então ela ficava assim, por volta de... É como se ela estivesse calculando o tamanho daquela linha, porque não existe esse calendário no plano espiritual. E para eles, essa temporalidade é muito fluida. Então nessa série Manifesto mostra muito isso, né? Como que para eles assim, está tudo conectado o tempo todo, as dimensões, né? E a temporalidade daqui como é diferente da temporalidade do plano espiritual. Então essa é uma questão bem interessante. Muitas vezes os chamados deles, eles se conectam assim, vem em forma de música também, né? Um se conecta com o outro em forma de alguma música. Então isso também me chamou muita atenção. E para eles, assim, lá fica muito claro do quanto o nosso ego ele atrapalha o processo espiritual. E o quanto que, assim, a ciência e a espiritualidade, quando elas caminham juntas, o quanto de benefício ela traz para as pessoas e o quanto as pessoas sofrem quando elas tentam explicar uma coisa com a outra. Então, quando você tenta explicar a espiritualidade através da ciência ou a ciência através da espiritualidade, elas são pilares diferentes, né? Elas são pilares que nos sustentam. Nós estamos num plano físico, então nós precisamos da ciência para desenvolver o máximo do potencial deste plano físico. Porém, nós somos espíritos participando, né, vivendo uma experiência física. Então, nós também precisamos da espiritualidade, mas elas são como água e óleo e elas não se misturam. Então, lá fica muito claro e me lembrou muito dos meus amigos americanos no tempo que eu morei nos Estados Unidos. Eu falei, nossa, eu acho que 90% das pessoas que eu conhecia lá teriam exatamente esta reação. Então, o quanto que é difícil para mentes que são 100% científicas aceitar a falta de controle sobre a própria vida quando eles aceitam que existe um plano espiritual que eles não entendem e que tem um grande controle sobre a vida deles. Então, assim, o quanto que o nosso ego é teimoso, né? E o sofrimento que causa nos seres humanos no geral, em cada um de nós, tentar controlar através do nosso corpo, da nossa ciência, do nosso plano físico, os fenômenos e as formas que a espiritualidade tem de trabalhar, que são completamente diferentes do nosso plano físico. E então lá mostra assim, os grandes prejuízos e também mostram os grandes milagres, os grandes benefícios que acontecem quando as pessoas se rendem ao processo e fluem, né, com a espiritualidade, né? Fluem com a intuição, seguem os chamados. Então, para você que está aí nesse início de caminhada, tem essa dificuldade de entender muitas vezes, eu acho que lá fica muito claro, assim, e é engraçado que um deles lá, ele se torna, tipo, empata, ele sente o que as pessoas estão sentindo, e lá eles colocam tudo assim muito exagerado, né? Tudo de um jeito muito dramático. Então, assim, a mão do cara começa a ficar toda iluminada, uma hora e todo mundo vê. Então isso é meio, né, assim, meio fantasioso, porque aquela coisa... uma coisa, por exemplo, se eu estou num processo de desdobramento, ou eu estou, né, desdobrada num outro plano, fazendo um reiki à distância, eu vejo a luz na minha mão, vejo a luz do meu mentor, porque estamos no mesmo plano trabalhando, né? Eu posso estar sentada meditando do lado de uma pessoa, a pessoa que está do meu lado, ela não vai me ver iluminada, ela não vai ver aquelas luzes ali em volta de mim. Então lá eles dão uma misturada, né, nesta, claro, que é pra, né, gente, é Netflix, né, tem que chamar a atenção da galera. Tem o lado bacana, que é engraçadinho, mas também tem o lado que eu acho que daí o povo fica achando que é tudo ficção, quando na verdade não é, né? Então tinha hora que eu dava risada, assim, de umas coisas que pra eles, nossa, como assim? Né? Você, tipo, se conectou com a pessoa à distância, a telepatia, né? Que é natural do ser humano, nós estamos evoluindo para isso, né? Então, assim, mas de uma forma muito, assim, espantosa, né? De uma coisa, assim,
impensável. E principalmente essa questão da empatia, de sentir o que o outro está sentindo. E eles falam o tempo todo, tá tudo conectado, nós estamos todos conectados, tipo, uau, né, assim, e sim, estamos, todos nós, o tempo todo, né, então, isso acho que é o grande, essa pandemia que veio, um caos e muita tristeza, né, por todos os desencarnes que tiveram durante essa pandemia, mas acho que o maior recado dessa pandemia é exatamente isso. Estamos todos conectados de forma física e principalmente de forma energética e espiritual. Então a espiritualidade ela tá aí martelando, assim, eu começo a prestar atenção na quantidade de filmes, séries e de todas as formas para todos os públicos, né, aquela Soul, né, da Pixar, da Disney, não sei, né, que é um desenho animado falando sobre isso. Então, assim, eles estão... É por isso que eu falo, assim, os sinais, eles estão em todos os lugares o tempo todo. É muito uma questão de como nós estamos lendo estes sinais e como nós estamos interpretando tudo isso que a espiritualidade está disponibilizando para nos ajudar no processo de expansão de consciência, né? Então, assim, faz parte desse nosso processo de expansão começar até a assistir, a escutar os filmes, as séries, as músicas com uma sensibilidade maior, assim, ouvir com os ouvidos e ver com os olhos da alma e não só do plano físico, né? E tentar cada vez mais, assim, entender estas mensagens que a espiritualidade vem passando. Então, se você não assistiu ainda, ou se talvez assistiu com outros olhos, então quiser assistir de novo, alguns episódios, pelo menos, tanto do Stranger Things, para você pensar nessa questão que é exatamente, assim, essa transição planetária, né? O bem e o mal aí lutando um contra o outro para ver quem domina, e Manifesto, que é assim o quanto estamos conectados, a empatia um com o outro, né, a conexão e o quanto o que um faz influencia diretamente não só na sua individualidade, mas também no coletivo. Tá joia? Eu queria muito trazer esse vídeo aqui para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você tiver outras indicações de séries, de filmes, tem muitos filmes, então tem muitos, né? Quero fazer um vídeo falando só sobre filme. E a outra série é o The OA, né? O OA, que eu comecei a assistir faz pouco tempo, então com certeza é extremamente espiritual. E aí, assim, espiritualidade e ufologia caminham juntos. Eu vou fazer um outro vídeo sobre isso também. Então, assim, são essas 3 séries. Eu ainda não tenho muito para falar sobre o The OA, porque eu acabei de começar a assistir, mas assim, já nos primeiros episódios a gente entende que tem muita coisa ali, né? Principalmente muita coisa de ufologia. Então, assim, deixa aqui as suas sugestões nos comentários, né? O que você quer saber sobre esse assunto, e deixe também as suas sugestões de vídeos, de séries, de músicas, enfim, né? Tudo que ajude aí no nosso processo de despertar espiritual de forma leve, de forma divertida, a gente dá uma relaxada no fim de semana, assistir um Netflix e continuar aí com o nosso processo de expansão de consciência, tá joia? Muito obrigada para quem chegou até aqui, um beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!